lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O TV Elas por Elas Formação falou sobre mulheres com deficiência na política. Fique agora com um resumo da semana. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Miriam Barbosa. Eu vou me autodescrever para que vocês possam ter uma ideia de como eu sou. Até porque a gente pode ter alguma pessoa cega ou alguma pessoa com baixa visão nos assistindo. Eu sou uma mulher morena, uso óculos com um aro preto, eu tenho os cabelos crespos na medida do ombro, eu estou com uma linda camiseta que diz lute como uma professora, que é o que eu sou e que é a minha luta, né? Eu queria também me apresentar como pessoa do que eu faço hoje. Eu sou uma militante política do Partido dos Trabalhadores, né? Sou uma mulher aguerrida, sou uma mulher de luta, sou uma mulher que ocupa os espaços políticos, que é uma coisa que é muito importante, que todas nós devemos fazer. E agora, em 2024, a gente tem a oportunidade de concorrer, de ocupar um espaço de poder, e a gente tem que fazer isso. Eu sou da executiva municipal do PT de Gravataí, uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu sou da Secretaria de Movimentos Populares, né, que é uma secretaria bem importante, que trata diretamente com as bases, né? Eu já fui secretária de formação do PT municipal. Hoje eu também sou coordenadora da setorial estadual do PT do Rio Grande do Sul, das pessoas com deficiência, né? Porque eu tenho uma deficiência física que ela me traz alguns movimentos involuntários. Então, hoje está bem controlada, com medicação, eu estou bem mais tranquila, bem mais... Até porque já estou com 56 anos, né? Então, as calosidades da vida me fizeram de ser uma pessoa mais tranquila, né? Estou diretora de uma escola que está para fechar, né? Que está com os dias contados, e isso tem nos deixado muito triste. A nossa escola é uma escola de excelência, é uma escola que trabalha a inclusão, que trabalha vários projetos que levam as crianças para frente, que levam os professores para frente. Nós temos um IDEB, que é o terceiro IDEB do município, e mesmo assim o governo de direita resolveu fechar a nossa escola, né? Isso nos deixa muito entristecidos. Quero falar um pouquinho também sobre o histórico pessoal, né, de quem eu sou. Eu sou pedagoga de formação, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu tenho 3 pós-graduações, eu só não tenho mestrado, porque eu estou esperando me aposentar, o que vai acontecer em alguns anos. E aí eu vou fazer um mestrado, porque a educação é o que nos move. A educação é aquilo que a gente precisa ter e ser, né? As minhas pós, eu tenho uma pós em arte, porque eu sou professora de arte, eu já trabalhei 5 anos dando aula de arte para o Fundamental 2. Eu tenho pós em psicopedagogia, que é bem importante para o trabalho em escola, e eu estou concluindo uma pós em gestão pública, né? Então, toda a formação que nós, mulheres, pudermos fazer, estivermos disponíveis para fazer, e tivermos condições,
eu sugiro também que a gente possa acessar o site do MEC, quem tiver interesse, tem vários cursos gratuitos que a gente pode fazer. Então, vamos à luta, vamos em frente, vamos nos empoderar, porque a gente sabe que neste país, sendo mulher, nós já precisamos ser melhores, nós já precisamos ser muito melhores que os homens. A gente tem que vencer o machismo estrutural. E a gente, sendo mulher e com deficiência, mais difícil ainda. Então, deixo um recado para todas as minhas companheiras, de todas as cores, de todas as raças, de todos os credos, que nós podemos, nós iremos conseguir, nós podemos vencer através da nossa luta junto com o nosso partido, né? Queria dividir com vocês também, eu estou aqui numa sala que é uma sala de uma brinquedoteca da minha escola, estou no meu intervalo de almoço, gravando para vocês, porque, como eu disse, a vida de professora e de diretora de escola é bem corrida. E eu trouxe alguns livros que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é bem legal, são livros que eu já li, que eles têm à disposição também no Google, pode baixar no site. Esse aqui, ó, é A Mulher na Igreja e na Política. Ele é bem interessante, ele é bem legal. Depois, queria mostrar para você também a educação do deficiente no Brasil. Isso aqui está com a nomenclatura errada, né? Mas o conteúdo dele é bem bom. Contando a parte da nomenclatura, ele é muito importante, tá? A gente tem também, ó, inclusão construindo uma sociedade para todos, que é isso que a gente quer, que é isso que a gente deseja. Nós, pessoas com deficiência, desejamos isso, principalmente nós, mulheres e mães. Eu sou mãe, tenho um filho de 29 anos, que é o orgulho da minha vida, e que é uma pessoa excepcional e que eu criei nessa metodologia, né? Aí ele não tem deficiência. Aqui, ó, Gênero, Patriarcado e Violência, também é outro livro que eu recomendo. Eu sou mais antiguinha, gosto de livro de papel, com cheirinho de folha, cheirinho de papel. Mas quem quiser acessar na internet também tem, tá? Outro aqui que é maravilhoso, que é do PT, que é do Emir Sader e do Marco Aurélio Garcia, é Brasil entre o Passado e o Futuro. Recomendo fortemente a leitura deste livro. Esse aqui é o Grupo de Pais e Mães pela Democracia, que ele fez esse livro contando algumas das histórias das mães desta associação do Rio Grande do Sul. Quem puder acessar também, ele é maravilhoso. E para finalizar a nossa coleção de livros, ó, sejamos todos feministas, porque o feminismo ele traz um ganho para toda a sociedade, né? É de uma menina que é muito interessante, ela é uma leveza, ela é um brilho na natureza. Então, eu recomendo que vocês leiam. E eu não vou falar o nome dela, porque é bem complicado, mas é Chimamanda, tá? Adichie, para educar crianças feministas. Este livro aqui também é um achado, porque ele fala exatamente do que a gente precisa para que os nossos filhos, as nossas filhas e os nossos netos e os nossos alunos não sejam crianças preconceituosas que não entendem a vida. E tem uma partezinha aqui, ó, que eu vou ler para vocês rapidinho, que ela é bem legal, que está aqui no final do livro, na contracapa. Ensine a ela papéis de gênero, são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais. Lembro que me diziam quando eu era criança para varrer direito como uma menina. O que significa varrer direito como uma menina? Eu preferia que tivesse dito apenas varra direito, pois assim vai limpar melhor o chão. E preferia que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos. E a gente sabe que na realidade não é assim. Infelizmente, ainda hoje, século XXI, a gente ainda ouve as mãezinhas e os paizinhos dizendo, principalmente na escola, que tem coisa de menino e coisa de menina. Que tem cor de menino e cor de menina. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Dizer para você, as gurias, meninas, rapazes, eu falo gurias que eu sou gaúcha, né? Gurias, que a gente precisa agarrar essas oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul,
tem um ditado que diz que a gente não deve deixar o cavalo encilhado passando. Encilhado quer dizer o cavalo que já está com os peleiros, que já está com tudo pronto. Então, quando vocês verem uma oportunidade, se agarrem a ela. Quando vocês verem uma oportunidade, abracem essa oportunidade. Façam do limão uma limonada. E de preferência com adoçante, para não ficar gordinho. Se quiser ficar gordinho também não tem problema, né? Porque os gordinhos também podem ser felizes, desde que sejam saudáveis. Né? Então a limonada pode ser com um pouquinho de açúcar também, que adoça bem a vida. Quero deixar para vocês também algumas passagens do Paulo Freire que fazem com que a gente reflita. E gostaria que depois, quando vocês assistirem essa aula, que vocês possam, na medida do possível, estar refletindo sobre esses dois pensamentos. O primeiro nos diz assim: a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise, a realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, não temamos e não tenhamos medo de dar as nossas opiniões, de dizer o que nós pensamos, de dizer o que nós acreditamos. Esta é uma regra fundamental para quem quer ser feliz, para quem quer ter um modelo de vida mais justo e mais igualitário. E depois também de Paulo Freire, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. De tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Eu não posso dizer uma coisa e realizar outra. Eu preciso estar em constante coordenação das minhas atitudes e dos meus pensamentos. Eu sou professora de séries iniciais, estou diretora de uma escola, e o meu princípio básico com as crianças que estão conosco aqui na nossa escola de amor, é que o que eu não posso cumprir, eu não faço. Eu tenho que mostrar, pelo meu exemplo, pela minha condução de vida, o que é certo e o que é errado. E o que está dentro dos padrões de civilidade, né? A gente tem que construir o respeito, a amizade, a cooperação, né? Nós temos uma frase que diz que jogos que não são cooperativos, eles influenciam as questões de agressividade. E isso é muito verdadeiro, né? Isso é muito importante. A gente está vendo aí agora uma guerra, né? Que tem os dois lados, que tem as duas versões, e que nós temos o nosso lado e a nossa versão também. Mas uma guerra nunca é produtiva. Uma guerra, ela sempre é destrutiva de famílias, de lares, de condição de vida. Então, aquelas imagens que a gente vê hoje na televisão e que a gente já viu em outros momentos, elas nos trazem uma imensa tristeza. E aí, quando o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, pede um corredor humanitário e pede um cessar-fogo, nós temos que compreender que isso é amor. Que a gente tem que trocar o amor. A gente pode divergir, a gente não precisa concordar em tudo com os outros, mas a gente tem que fazer isso de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, de uma forma em que as pessoas possam nos ouvir e respeitar a nossa fala, respeitar o nosso olhar. Meu nome é Naira Rodrigues Gaspar, eu sou uma mulher de 53 anos, sou uma mulher cega, tenho uma pele clara, tenho os cabelos com algumas mechas, na altura um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma roupa preta sem mangas, estou sentada na sala, no meu escritório, aqui no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu estou, nesse momento, diretora de Direitos da Pessoa com Deficiência no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e quero dizer que é um grande prazer e alegria estar aqui com vocês, novamente, no Elas por Elas.
Hoje o nosso tema é saúde da mulher com deficiência. E antes, eu acho que a gente precisa falar um pouco desse conceito de deficiência, de pessoas com deficiência, que a gente vem aí trabalhando nos últimos anos, desde a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status de emenda constitucional. Dizer também que eu sou trabalhadora do SUS, a minha origem é no trabalho no Sistema Único de Saúde, sou fonoaudióloga de formação, tenho 30 anos, esse ano completo 30 anos de fonoaudiologia e 25 anos de atuação no Sistema Único de Saúde, sendo os últimos 6 anos como gestora na saúde mental, infanto-juvenil. Gestora de um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, modalidade 3, que são as unidades 24 horas. Bom, então, de que a gente fala quando a gente está falando de pessoas com deficiência, né? A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um documento, o primeiro tratado de direitos humanos das Nações Unidas do século XXI, e que foi ratificado pelo Brasil, ou seja, aprovado no Congresso e sancionado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi em 2009, ela tem status de emenda constitucional, o que significa que nenhuma legislação pode se contrapor à Convenção. E na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 1º, ela traz lá, pessoas com deficiência são aquelas com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que, em interação com as barreiras ambientais, podem ter impedido a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E o que ela quer dizer? O que a Convenção quer dizer? Ela quer dizer que a minha condição do corpo, então, quando eu falo que eu sou uma pessoa cega, é um impedimento visual, então é um impedimento de longo prazo de natureza sensorial, no caso visual. A minha condição de deficiência, minha experiência de deficiência, ela vai se dar a partir da interação desse meu corpo com esse impedimento e as barreiras ambientais, né? Por que é importante a gente enfatizar isso? Porque, principalmente, nós que somos mulheres, sofremos uma primeira barreira, que é a barreira do machismo, a barreira da misoginia, né? Então, é a barreira do capacitismo, que também é integrado ou conectado com o machismo e com o racismo, e com as condições de classe, ele forma um grupo de dimensões que potencializa nossos processos de exclusão. E, por consequência, ele produz barreiras que fazem com que a minha experiência como pessoa com deficiência seja mais acentuada, que eu tenha menos oportunidades. Isso é importante que a gente guarde como concepção, né? Concepção, inclusive, de sujeitos, né? Sujeitos com deficiência. A Convenção, ela traz também um artigo específico sobre os direitos de mulheres e meninas com deficiência, reforçando a necessidade de políticas públicas de garantia efetiva de direitos humanos para mulheres e meninas com deficiência. E lá no seu artigo 26, traz o direito à saúde. Mas o direito das mulheres com deficiência, ele atravessa vários artigos da Convenção, principalmente no direito à família e à vida comunitária, quando ele fala do direito a constituir família por sua livre escolha. No artigo 26 da saúde, ele fala sobre o direito ao planejamento familiar e reprodutivo, à reprodução assistida. Então, fala sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos. No Brasil, nós tivemos a primeira versão do que seria uma política sobre direitos sexuais e reprodutivos de pessoas com deficiência em 2009. Nós tivemos um grande seminário promovido pelo Ministério da Saúde, que
tratou sobre esse tema, tratando a questão das pessoas com deficiência, sobretudo das mulheres, como uma questão, tendo a sexualidade como um direito, né, um direito humano, né, inalienável, individual, né, e é indispensável para a nossa existência, de maneira livre, saudável e feliz à medida que a gente vai se constituindo, né, como protagonistas. Nós recentemente, no Brasil, o Ministério da Saúde recentemente lançou a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência. E essa política vem com uma inovação importantíssima, que é o conceito de uma política anticapacitista. E aí, o que é o capacitismo? O capacitismo é um preconceito que ele tem raiz no capitalismo, raiz no capitalismo mais perverso que a gente tem, que é o brasileiro, que deixa de fora dos meios de produção grande parte da sua população, sob o argumento de que essas pessoas são pessoas de menor capacidade produtiva. Ou seja, se eu não consigo produzir riqueza para o meu patrão com a velocidade que os outros e a qualidade que as outras pessoas que estão na mesma situação que eu sou descartada, sem sequer buscar entender quais são as possibilidades que eu tenho, quais são as habilidades que eu tenho, quais são as barreiras que precisam ser rompidas. E para falar, né, então, você ter uma política que se propõe anticapacitista, ela é fundamental para a gente olhar para esse sujeito com deficiência, e aí mais especificamente para uma mulher com deficiência, como sujeitos de direito. E aí de uma maneira muito concreta, né? Então, não é raro uma mulher com deficiência ir ao ginecologista e o ginecologista não dialogar com essa mulher, né? O ginecologista nem sequer fazer o exame, né? Examiná-la, entendendo que essa mulher é uma mulher que não tem um corpo pleno, né? E que não pode exercer suas funções plenas como mulher, né? Do jeito que ela desejar. E essa nova política nacional de atenção à saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, ela vem com essa concepção anticapacitista. Uma outra questão que né, que nós estamos trabalhando e que vai nos favorecer no sentido da gente conseguir compreender quais barreiras a gente enfrenta e que forma a gente vai romper essas barreiras, é a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência. E aí, o que é isso, né, gente? Então, a avaliação unificada da deficiência biopsicossocial é uma previsão da legislação. Então, nós temos, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que ela é infraconstitucional e ela replica, no seu primeiro artigo, o conceito de pessoa com deficiência da Convenção, que eu já falei aqui. E no seu artigo 2º, ela diz lá que a pessoa com deficiência, quando precisar ser avaliada, deve ser uma avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional com abordagem interdisciplinar e que deve levar em conta 4 dimensões. Então, primeira dimensão da avaliação biopsicossocial para você considerar uma pessoa com deficiência é impedimento de estruturas e funções do corpo. Segunda dimensão, nós temos os aspectos sociais, ambientais e individuais. Terceira dimensão, limitação de atividade. Quarta dimensão, restrição de participação. Sendo as 2 últimas preponderantes, porque são elas que vão apontar as barreiras que a pessoa enfrenta. E a segunda dimensão, que são aspectos ambientais, sociais, individuais, elas dizem respeito a justamente a interseccionalidade de deficiência, gênero, raça e classe. Então,
Como eu falei na minha apresentação, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de pele clara, sou uma mulher cega e sou uma mulher que hoje trabalha no governo federal, num cargo de direção. As minhas barreiras, certamente, elas são muito diferentes de uma mulher também cega, só que uma mulher preta, uma mulher que mora numa comunidade isolada, numa comunidade, por exemplo, atingida por barragens, ou atingida por agrotóxicos, ou numa comunidade atingida pela violência, sem, né, condições de sobreviver, ou seja, sem acesso à educação, ao trabalho, decentes, né? Porque uma coisa é você ter o trabalho, outra coisa é você ter o trabalho decente. Muitas mulheres hoje trabalham como em postos de trabalho extremamente precarizados e muitas estão sendo resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão. Haja vista a pessoa que foi resgatada recentemente em Santa Catarina, que é uma mulher surda e que foi tratada como uma trabalhadora doméstica, uma escrava, porque ela não recebia sua remuneração, ela não se comunicava, ela não tinha direito às relações sociais, à vida comunitária, tampouco a escolha, porque como ela não se comunicava e ela foi criada nesse lugar, viveu nesse lugar, nessa casa, desde muito pequena, ela, inclusive, tinha dificuldade de entender, né, que tinha direitos. E como ela, muitas outras mulheres com deficiência vivem na mesma situação. Uma outra questão muito interessante que eu acho que é importante falar, a Fiocruz, através da Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, tem lançado várias cartilhas. Então, recentemente, uma cartilha sobre sexualidade de pessoas com deficiência e sobre saúde menstrual de mulheres com deficiência. Esses materiais podem ser obtidos por meio dos sites da ENSP, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é nosso Ministério, a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, tem um apoio institucional aí. E nós fazemos parte do GT, Grupo de Trabalho Interministerial, da Política Nacional de Cuidados. Então, o que é a Política Nacional de Cuidados? É uma política e um plano nacional para criar os mecanismos de cuidados para pessoas com deficiência. Os públicos prioritários são pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças e adolescentes e trabalhadoras do cuidado, remuneradas e não remuneradas. Que isso também diz respeito à questão da saúde mental, principalmente das mulheres cuidadoras, e aí das mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência, que em geral são mães e avós e irmãs que ficam com a responsabilidade desse cuidado, de maneira geral também não remunerados. Então, a Política Nacional de Cuidados entra em consulta pública a partir do dia 30 de outubro, agora, pela plataforma Participa Brasil, e vai ficar 45 dias em consulta pública e diz respeito a cuidado em todas as dimensões. Nós temos também o lançamento do Plano Viver Sem Limite 2, é o novo Viver Sem Limite, que é um plano de promoção de direitos da pessoa com deficiência, que deve ser lançado pelo presidente Lula nas próximas semanas. É um grupo de políticas que está dividido em 4 eixos: gestão inclusiva e participação social, combate à violência e ao capacitismo, acessibilidade e tecnologias assistivas e direitos econômicos, culturais, sociais e ambientais. Econômicos, sociais, culturais e ambientais, exatamente, que tem uma ordem, né? Que diz respeito a todas as políticas setoriais, né? Mas eu quero me ater aqui ao segundo eixo, que é combate à violência e ao capacitismo, que fala diretamente com a gente, né? O número de feminicídios aumentou bastante durante a pandemia.
e o número de casos de violência contra mulheres e meninas com deficiência, inclusive feminicídios, também teve esse aumento, mas nós temos uma subnotificação. Então, precisamos cuidar das pessoas, precisamos entender que a saúde mental das mulheres com deficiência, ela sempre está em risco quando a gente sai na rua, quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente vive situações de preconceito, violência e capacitismo. E aí eu falo violência psicológica, violência física, violência patrimonial, né? Que a gente tem casos de mulheres com deficiência que têm seus patrimônios retirados sob argumento da deficiência, né? Então, esse segundo eixo ele é importante, ele vem o Plano Viver Sem Limite tem a participação de 30 ministérios e que se pretende um programa de políticas estruturantes, interdependentes e que vão ter uma série de pactuações com estados, municípios e Distrito Federal. E é importante falar isso porque não se constrói políticas públicas, nem de direitos humanos, nem políticas de saúde, sem os estados e os municípios e sem o Distrito Federal. Se constrói as políticas públicas nos territórios. Boa tarde a todos e a todas. Tenho muito prazer que eu venha atender o convite do Elas por Elas para discutir alguns temas introdutórios para a questão das pessoas com deficiência e, particularmente, das mulheres com deficiência. Eu, primeiramente, me audiodescrever para poder permitir que as pessoas com deficiência visual possam saber algumas informações sobre a minha aparência. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo branco também, todo grisalho, e eu estou reclinada na minha cama, porque eu sou tetraplégica e fica mais confortável eu trabalhar dessa forma. Então, vamos começar a conversar sobre mulheres com deficiência. Bom, primeiro, nessa primeira aula, eu vou fazer um breve histórico sobre a concepção da deficiência. Por que isso? Porque a partir da história de que a humanidade passou, né, que ela fez, é possível compreender a atualidade, o que está acontecendo hoje, né? Então, as concepções de deficiência se desenvolveram ao longo da história, né, desde a antiguidade até tempos atuais e da contemporaneidade. E essas concepções, na verdade, apesar delas serem ocorrendo com predominância em vários períodos da história, atualmente todas essas concepções permanecem existindo, né? Então, a primeira concepção é a concepção metafísica, né? Ou seja, que a deficiência é um fenômeno acima do natural, né? Sobrenatural, ou por ser uma vontade de Deus, ou por ser uma consequência do pecado. Então, a ideia da deficiência como fator de expiação do pecado. Há ainda a ideia de que a deficiência é fruto da ação demoníaca do corpo, porque na época geralmente se afirmava que a carne, né, era vulnerável ao pecado, era fraca, né? Então, a deficiência seria esse marcador, né, ou da vontade de Deus ou de uma obra demoníaca. Já nós tivemos um início
do renascentismo, a concepção médica, ou melhor, a concepção científica da deficiência, que deixa de ser vista como um fenômeno sobrenatural e passa a ser considerada como fruto de causas naturais, certo? Então, é a natureza que origina as deficiências. Essa transição da concepção metafísica para a concepção médica é um período em que as ideias científicas estão ganhando força e a deficiência, então, passa a ser vista como uma consequência das doenças ou das deficiências, dos traumas, acidentes, tá certo? Então, a deficiência é essa consequência no corpo biológico, tá? Na verdade, a própria ideia de corpo, ela foi se alterando ao longo da história. Num primeiro momento, o corpo foi visto como um corpo máquina, ou seja, a deficiência percebida eram geralmente as anomalias esqueléticas, porque se conhecia pouco sobre o interior do corpo. Então, a ideia do corpo máquina é que o corpo se formaria, se organizaria a partir de várias peças que se articulavam, né? Muito a partir do conhecimento músculo-esquelético, como eu disse, porque nessa época não se podia, inclusive, estudar o interior do corpo, porque isso era visto como uma ofensa, né, a Deus. Outra concepção de corpo que se seguiu a essa ideia de corpo-máquina é a ideia que nós temos, na verdade, no século XVIII e XIX, que é o corpo-organismo, né? A ideia de corpo com uma lesão ou uma disfunção orgânica. Então, uma pessoa cega, uma pessoa com dificuldades motoras, né? Seriam pessoas que estariam portando uma deficiência, seriam deficientes em função do órgão que estivesse uma situação de disfunção, tá certo? Depois nós tivemos, na verdade, não diria tanto que são muito tempo depois, quase que paralelamente a gente está a concepção médica, a gente tem a concepção educacional. Na concepção médica, a gente tem uma ideia de que as pessoas com deficiência eram deficientes e isso não podia ser revertido. Era a teoria inatista, ou seja, a deficiência, quando ocorresse, não permitia que isso fosse curado e, no máximo, era alguma ação de remediação. Então, que tipos de ação de remediação? Na área da concepção médica, foram as próteses extremamente rudimentares, as talas, né? Próteses para posicionamento do corpo. E já na concepção educacional, a gente tinha a teoria desenvolvimentista, ou seja, se acreditava, né, isso vem até hoje, que a deficiência poderia ser minorada através da estimulação do conhecimento, tá certo? A deficiência o grau de deficiência poderia ser compensado pela aprendizagem. E eu acabei de falar uma frase, ou seja, que a deficiência dependendo do seu grau. Aí, na concepção educacional, começa-se a verificar que a deficiência admite graus. Na visão médica, não, a pessoa é ou não deficiente.
Na concepção educacional, eu posso ter uma deficiência leve, moderada, né? E, geralmente, essa concepção educacional é voltada aos quadros de perdas sensoriais e mentais. Então, as pessoas com deficiência intelectual, que é assim que a gente chama hoje, o que se denominava antigamente de deficiência mental, e também as pessoas que tenham perdas sensoriais, ou visão ou audição, né? Desde perdas leves até perdas severas. E qual seria a concepção atual? Na concepção atual, há uma tentativa de unificação da concepção médica, educacional e da concepção social. Por que a deficiência seria um fenômeno social? Porque, na verdade, a deficiência dessa concepção ecológica, e por que ecológica? Porque ela é compreendida como um fenômeno que ocorre na relação do homem com o meio ambiente, com o contexto de vida, né? E essa deficiência, então, ela é compreendida como fruto, né, de causas naturais, como eu disse, e a deficiência deixa de ser vista como algo que está exclusivamente no organismo, no homem, né, e passa a ser vista como fruto dessa relação. Por isso ela é chamada de ecológica, né? Ou seja, da relação do homem com o meio, né? Então, a deficiência, ela é social porque ela é fruto de fatores sociais e também porque ela interfere nas relações sociais, através de preconceito, de conhecimento errôneo, né, sobre deficiência. Então, essa concepção ecológica é um passo importante no progresso da visão sobre o que seria uma deficiência, quem seria uma pessoa com deficiência. Depois, a gente tem uma concepção política que vai afirmar que, além da relação do homem com o meio ambiente, há uma relação com o contexto histórico e político. Então, a deficiência deixa de ser um simples fenômeno individual ou de pequenos grupos e passa a ser vista como algo, uma condição social. O que é uma condição social? Eu costumo comparar a condição da pessoa com deficiência com a condição feminina, né? A condição feminina não diz respeito somente aos órgãos genitais, por exemplo, de uma mulher, né, que determinaria o seu gênero. Na verdade, a concepção de mulher vai muito além disso, né? Então, ao mesmo tempo que ela é fruto de determinantes sociais, ela também tem forte conotação política, porque é a sociedade que vai criar um imaginário sobre quem seriam as pessoas com deficiência. E, geralmente, como as mulheres, as pessoas com deficiência são vistas como frágeis, como carentes, tá certo? Então, essa concepção política denota o quanto a deficiência é carregada de preconceitos, determinando uma visão política dessa condição do homem. Olá, eu sou Cida Ramos, deputada estadual, professora, mãe, pessoa com deficiência. Sou uma mulher negra, cabelos escuros, hoje com mechas, já estou me tornando loira com o passar do tempo. Com uma blusa marrom, né? Tenho olhos castanhos escuros, e hoje nós vamos tratar da questão dos direitos humanos e pessoa com deficiência. Importante a gente iniciar
dizendo que a sociedade sempre conviveu com as diferenças. Ou seja, a sociedade, ela construiu modos diversos, mas sempre conviveu com as diferenças. O que são direitos humanos? Direitos humanos são proteções e garantias de igualdade que todo ser humano deve ter pelo simples fato de existir, ou seja, pelo fato de ser humano. Independente da sua condição física, da sua cor de pele, da sua condição social. Direitos humanos surgem para proteger e garantir justiça a todas as pessoas. Direitos humanos só é possível de ser discutido e de ser tratado no modo de produção capitalista. Direitos humanos têm tudo a ver com a consolidação desse modo de produção. Tem a ver com a discussão do iluminismo, da razão moderna. Só é possível, como eu disse, pensar em direitos humanos e em direitos das pessoas com deficiência se a gente se reporta ao fim do feudalismo e à luta organizada da sociedade e dos trabalhadores para pôr fim ao negacionismo, para pôr fim a um modo que era de produção feudal, que era extremamente excludente. Então, aqui nós vamos apresentar essa discussão das pessoas com deficiências e seus direitos, tomando por base a construção de uma sociedade que pôs fim a dogmas, que pôs fim a preconceitos, a discriminações, ao menos em parte. Porque na Idade Média, a pessoa com deficiência ela era vista como um monstro, como alguém que precisava ser totalmente eliminado da sociedade. Asilos e uma perspectiva de construção de que esses seriam seres humanos, eles vêm com o advento, como eu disse anteriormente, do modo de produção capitalista. Então, nós passamos a um período em que as pessoas eram segregadas em asilos e a Igreja Católica teve um papel fundamental nisso. Ela acolheu essas pessoas, mesmo que de forma segregacional. Nós passamos, com o decorrer do capitalismo, a uma perspectiva de integrar as pessoas com deficiência à sociedade. Ou seja, já não era mais segregar em asilos, era fazer com que essas pessoas, a partir de uma série de modos construídos de fazer com que a sociedade aceitasse a presença e a convivência dessas pessoas na sociedade. Então, essas pessoas elas eram integradas ao modo de vida existente. A discussão da inclusão já é algo bem mais recente, né? A inclusão significa que as pessoas com deficiência elas devem estar presentes na vida em sociedade. E hoje nós lutamos contra o capacitismo, que é você definir uma pessoa pela condição física, intelectual, sensorial que ela possui. Então, a deficiência hoje ela é tratada como uma questão social. Isso é fruto de várias e várias lutas das famílias e da presença como sujeito, como alguém que vai tomar para si a tarefa de tratar dos seus próprios destinos. Então, é a luta organizada, a mobilização das famílias e das pessoas com deficiência
que nos faz chegar a essa perspectiva conceitual, que é uma perspectiva que diz que a deficiência é uma questão social, coletiva, e não uma questão de âmbito individual, como era tratada até então. A ONU estima que nós temos hoje no mundo 1 bilhão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Isso significa 15% da população. Então, deficiência não é uma sentença natural, não é uma incapacidade intransponível. Deficiência não é uma normalidade ou uma doença, como até então era visto pela sociedade. Deficiência antes de tudo, uma questão que precisa ser abordada, discutida e encaminhada com ações, serviços e políticas públicas pelo poder público, seja ele executivo, legislativo, judiciário. A deficiência, como dito anteriormente, foi vista como um problema unicamente pessoal, em que o indivíduo era considerado incapaz de viver em sociedade. E era incapaz de realizar funções e de exercer papel na sociedade. A deficiência hoje é entendida como a interação de pessoas com o meio, com o ambiente em que vive, no qual ela se relaciona. Então, é um ato relacional e não de capacidade ou incapacidade para exercer determinadas atividades em sociedade. Qual é o maior desafio hoje para as pessoas com deficiência? O desafio é, sobretudo, para que ela possa entender e para que ela possa fazer a sociedade entender que a deficiência dela, precisa ser discutida. E aí entra a questão do território, da cidade, entra a discussão do que é um território com capacidade de agregar, de juntar, de fazer com que os que moram e vivem nele possam usufruir de todos os bens, serviços produzidos socialmente. Portanto, discutir deficiência nos remete e faz mediação com a discussão do território e das cidades. Por que isso? Porque nós vimos que deficiência não é uma questão individual, não é uma doença, não é algo que te incapacita para a vida, mas a deficiência ela é, sobretudo, um ato relacional, onde o ambiente, o local, onde você tem seu cotidiano, ele vai definir quais são suas oportunidades, possibilidades e acessos que você vai ter. Por exemplo, na Paraíba, eu fui secretária de Estado de 2011 a 2018 e a primeira coisa que nós enfrentamos aqui à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano é que tinha muitas, mas muitas pessoas que não tinham registro civil. Ou seja, nós tínhamos um problema de subregistro. As pessoas nasciam e não eram registradas, não podiam exercer sua cidadania. Elas sequer existiam legalmente. E, como sempre, a pessoa com deficiência era o maior número de subregistros. Nós encontramos muitas pessoas com deficiência que sequer tinham o laudo de que tipo de deficiência intelectual, mental ela tinha. Então, é a maior demonstração de que nem direitos humanos estavam atuando, nem os direitos das pessoas com deficiência. Então, essa discussão da cidade é fundamental
para as pessoas com deficiência. Os conselhos, os fóruns de pessoas com deficiência precisam estar atentas na discussão dos planos diretores das cidades para que possa valer os seus direitos, para que a gente possa discutir a questão de que tipo de mobilidade urbana atende os interesses de uma pessoa com deficiência. A discussão das calçadas, sempre irregulares, a discussão dos obstáculos que impedem o ir e vir da pessoa com deficiência, a questão do transporte público, as sempre rampas e elevadores dos ônibus que se encontram sempre quebrados, a formação dos motoristas dos transportes coletivos, que muitas das vezes não conseguem dar um atendimento humanizado à pessoa com deficiência no seu direito de se deslocar, de ir e vir. Então, hoje, né, essa questão do território é uma questão central na vida das pessoas com deficiência, nos direitos, na discussão dos direitos das pessoas com deficiência. Essa mudança conceitual que a gente passou ao longo dos anos, e quando a gente trata de pessoas com deficiência, a gente trata da história da humanidade, de como a humanidade foi se civilizando e foi se modernizando ao ponto de entender que todos nós, o que nos unifica é o fato de sermos humanos, né? Essa mudança conceitual, ela foi definida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, proclamada pela Organização Nacional das Nações Unidas em 2016. A ONU declara que pessoas com deficiência são aquelas que têm um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com barreiras diversas, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e com as demais pessoas. Isso significa dizer que somos sujeitos da nossa própria história. Observem, quando a ONU diz que os quais, em interações com as barreiras diversas, podem obstruir sua participação. A ONU aqui está dizendo que a pessoa com deficiência, ela não é um ser humano de segunda classe, de segunda categoria, ou muito menos um meio cidadão. É um ser humano que, se for dadas oportunidades para que ele tenha suas interações com o meio, com muitas oportunidades, com o poder público atuante e com políticas públicas, todas as barreiras e desafios podem ser superados. Nesta sexta-feira, você acompanha um resumo dos melhores momentos da semana do TV Elas por Elas Formação, que falou sobre mulheres com deficiência na política. Não esqueça de compartilhar as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.